Olá, eu preparei um resumo completo sobre a civilização egípcia que você acompanhará a partir de agora comigo. A partir de 5500 a.C., com o desenvolvimento da agricultura e mais tarde do comércio, começaram a se formar sociedades em diversas regiões do planeta. Algumas delas desenvolveram-se nas proximidades de grandes rios, porque esses locais ofereciam condições adequadas para as práticas agrícolas. Assim, no vale dos rios Nilo, Eufrates, Tigre, Ganges e Huanghe, por exemplo, surgiram as sociedades egípcia, suméria, babilônica, hindu e chinesa, respectivamente. Outras, contudo, não dependeram da presença de grandes rios para florescer. Na região, hoje conhecida como Oriente Médio, povos como os hebreus, os fenícios e os persas apoiaram seu desenvolvimento tanto no comércio quanto na pecuária e na agricultura. Neste vídeo eu vou falar de forma resumida os principais aspectos que envolvem a história da civilização egípcia, desde a sua origem até os dias atuais. Eu sou o Lucas Schwab e se esse assunto já te interessou, assine a chamada deixando aquele like para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. Banhado pelas águas do Mediterrâneo, o norte da África é formado em sua maior parte pelo deserto do Saara. Entretanto, se observarmos o mapa que está aqui ao lado, veremos que em sua extremidade oriental a região é cortada verticalmente por um curso de água de mais de 6.000 quilômetros de extensão, que é o famoso rio Nilo. Nas nascentes do Nilo, onde hoje se encontram os limites da Etiópia, do Sudão e de Uganda, caem abundantes chuvas nos meses de junho a setembro, o que provoca a elevação das águas em todo o seu percurso. Quando as águas voltam ao normal, deixam o solo recoberto de limo, cuja fertilidade oferece condições excepcionalmente favoráveis para a prática da agricultura. Essa região começou a ser ocupada por grupos humanos por volta de 5000 a.C. Com o desenvolvimento da agricultura, tais grupos formaram pouco a pouco pequenas comunidades de aldeias. No quarto milênio a.C., essas antigas comunidades se agruparam em unidades políticas que eram os chamados nomos, governadas pelos nomarcas. Mais tarde, os nomos acabaram por se reunir em dois reinos distintos, um no norte e outro no sul. Por volta de 3200 a.C., Menés, governante do Reino do Sul, unificou as duas regiões. Surgia, assim, um estado centralizado e forte dirigido por um único governante que detinha enormes poderes, que é o faraó. A história do Antigo Egito, iniciada com a unificação dos dois reinos, pode ser dividida em 3 longos períodos. O primeiro período é o Antigo Império, que durou aproximadamente de 3200 a 2000 a.C. Essa é a época de consolidação do Estado unificado. O faraó, considerado uma divindade, governava com poder absoluto, auxiliado por altos funcionários que administravam os nomos. Entre 2700 a.C. e 2600 a.C. foram construídas as célebres pirâmides de Gizé, atribuídas ao faraó Kelps, Kefren e Miquerinos. Entre 2400 a.C. e 2000 a.C., a autoridade do faraó ficou enfraquecida pela ação dos nomarcas, apoiados pela nobreza. O Estado, então, entrou em crise. O segundo longo período é o Médio Império, que durou aproximadamente de 2000 a 1580 a.C. Nessa época, os faraós restauram seu antigo poder e conquistam a Palestina e a Núbia, onde os egípcios passaram a explorar minas de cobre na Palestina e de ouro na Núbia. Essa exploração fortaleceu o Estado egípcio e possibilitou o aprimoramento da produção de armamentos. Por volta de 1750 a.C., os Hicsos, que eram um povo proveniente da Ásia, invadiram o império e se instalaram no delta do Nilo, permanecendo na região até 1580 a.C. O terceiro longo período é o Novo Império, que durou aproximadamente de 1580 a 1085 a.C. A expulsão dos Hicsos marca o início de uma nova fase com um grande desenvolvimento militar e a conquista de vastos
territórios. No governo de Tutmés III, 1480 a 1448 a.C., a expansão egípcia chegou a se estender até o rio Eufrates, na Mesopotâmia. As áreas dominadas eram transformadas em uma espécie de protetorado. Os governos locais eram mantidos no poder sob o controle de um representante do faraó. Os faraós da dinastia de Ramsés II, que durou de 1320 a 1232 a.C., enfrentaram novos obstáculos, como a invasão dos hititas vindos da Ásia Menor. Nesse período, o império entrou em declínio. A resistência aos inimigos externos foi enfraquecida pela rivalidade entre o faraó e os grandes senhores. No século 7 a.C., os assírios invadiram o país e em 525 a.C., o rei persa Cambises derrotou o faraó Psamético III, colocando fim à independência egípcia. Os povos do Nilo seriam ainda dominados pelos macedônios e a partir de 30 a.C., pelos romanos. Com relação à organização social no Egito Antigo, temos a seguinte configuração. Considerado filho de Amon-Ra, o deus Sol, e encarnação de Horus, o deus Falcão, o faraó ocupava o topo da hierarquia social. Era ele quem comandava o exército, distribuía justiça e organizava as atividades econômicas. Seus símbolos eram um cetro e a dupla coroa, marca do Alto e do Baixo Egito. Abaixo do faraó, em escala decrescente, estavam os sacerdotes, os membros da nobreza, os escribas, os soldados, os camponeses, os artesãos e os escravos. Os sacerdotes, pelo prestígio das funções sagradas que exerciam, constituíam a camada social mais elevada. Eles administravam os bens ofertados aos deuses pelos fiéis e pelo Estado, assegurando a regularidade da prática religiosa. Lucrativa e honrosa, a atividade sacerdotal passava de pai para filho. Uma das funções desse grupo era transmitir as respostas das divindades às perguntas dos fiéis. Os sacerdotes que serviam aos grandes deuses gozavam de maior prestígio. O profeta de Amon era o mais importante deles. A nobreza era formada por parentes do faraó, altos funcionários do palácio, oficiais superiores do exército e chefes administrativos. Os altos funcionários tinham a posse de extensos domínios e levavam uma vida luxuosa. Os escribas eram funcionários que dominavam a escrita, formada por caracteres denominados hieróglifos. Estudava nas escolas do palácio. Os mais preparados podiam ocupar altos cargos ou se tornar magistrados, inspetores, fiscais do trabalho ou das rendas públicas. Eram eles também que coletavam os impostos e supervisionavam a administração. Os soldados viviam dos produtos dados em pagamento por seus serviços e dos saques realizados durante as guerras. No exército havia também estrangeiros, como líbios, que recebiam como pagamento lotes de terras. Antes da invasão dos Hicsos, os egípcios desconheciam o cavalo. Os soldados combatiam a pé, protegidos por um equipamento de couro. Camponeses e artesãos estavam na base da sociedade. Os primeiros trabalhavam nas terras pertencentes ao Estado ou concedidas em usufruto a pessoas da nobreza e aos templos. Moravam em cabanas e vestiam-se pobremente. Nem todos os trabalhadores, contudo, viviam em condições miseráveis. Na construção das pirâmides, por exemplo, a remuneração da mão de obra dependia de seu grau de especialização. Assim, em Der el-Medina, povoação no qual moravam operários e artesãos que construíam os túmulos dos faraós no Vale dos Reis durante o Novo Império, alguns trabalhadores especializados chegavam a ter criados em suas residências. Os escravos eram originários de povos subjugados. A eles estavam geralmente destinados os serviços domésticos de famílias abastadas e trabalhos mais pesados, como de transportar pedras para a construção de templos e pirâmides. No que diz respeito à economia, vale destacar que em grande parte a vida econômica dos antigos egípcios girava em torno do Nilo.
cujas águas eram utilizadas para a irrigação dos campos cultivados e para o transporte fluvial. Para seu melhor aproveitamento, os egípcios construíram diques, reservatórios e canais de irrigação. Graças à ação centralizadora do Estado, os trabalhos agrícolas proporcionavam vastos recursos. Os escribas mediam e demarcavam as terras. Os tributos eram proporcionais ao tamanho dos lotes. Havia descontos se a colheita fosse prejudicada por cheias. Trigo, cevada, legumes, papiro e uvas eram os principais cultivos. A produção agrícola era complementada pela pesca, pela caça e pela criação de animais. A terra pertencia à comunidade como um todo, representada pelo Estado. Não havia propriedade privada da terra. Os camponeses tinham direito apenas ao usufruto do solo. O Estado coordenava as atividades produtivas. Os trabalhadores eram tratados como servos do Estado. Em retribuição ao seu trabalho, os agricultores ficavam com uma parte da produção. Os excedentes eram armazenados nos celeiros do faraó. A base da produção estava assentada em comunidades que detinham a posse, mas não a propriedade do solo. O poder estatal representava a unidade de todas as comunidades. Controlava o uso dos recursos econômicos essenciais e extraía diretamente uma parte da produção das comunidades. A rígida hierarquia que caracterizava a sociedade egípcia dificultou o desenvolvimento de uma classe mercantil. Apesar disso, o comércio alcançou certo dinamismo. Das regiões próximas ao Mar Negro, da Núbia e da Síria, vinham pedras preciosas, marfim, perfumes e madeira. Os egípcios, por sua vez, exportavam cereais, vinhos, óleos, vegetais e papiros. Todo esse comércio era feito por meio da troca de produtos, pois a moeda só começou a ser utilizada no Egito a partir de 400 a.C. O comércio exterior era monopolizado pelo Estado. Jazidas de ouro entre o Nilo e o Mar Vermelho deram origem a uma diversificada atividade artesanal de ourivesaria. Produziam-se ainda móveis, sarcófagos, carros de guerra de madeira e armas de bronze para o exército. Com relação à religiosidade no Antigo Egito, vale frisar que os egípcios eram politeístas, isto é, acreditavam em diversos deuses, geralmente representados na forma humana e animal. Tanto as forças da natureza como os animais, tipo os gatos, os cães, as serpentes, os crocodilos, eram objetos de adoração. Segundo a mitologia egípcia, nos primeiros tempos, Sete, o vento quente do deserto, assassinou o irmão Osíris, deus da fertilidade e da morte, e lançou seu corpo ao Nilo. Ísis, esposa de Osíris e deusa da vegetação e das sementes, conseguiu encontrar o corpo, mas Sete voltou a atacar, dividindo Osíris em 14 pedaços, que foram espalhados pelo Egito. Ísis, pronunciando palavras mágicas, uniu os pedaços com a ajuda de Horus, Deus Falcão e o Sol Nascente. A história de Osíris pode ser interpretada como a do ciclo da natureza, regido pelo rio Nilo. Todos os anos, os egípcios viam as sementes morrerem e ressuscitarem, ou seja, assimilaram da natureza a noção de imortalidade. Essa crença original sofreu mudanças ao longo do tempo. Os sacerdotes de Heliópolis, por exemplo, impuseram o culto a Ra, o deus Sol, criador de todos os deuses, que navegava pelos céus em sua barca sagrada. Os faraós de Tebas, para livrar-se da hegemonia dos sacerdotes, adotaram Amon como deus supremo. No fim, predominou uma combinação das duas divindades, Amon-Ra, protetor dos faraós. Outros deuses eram Ptah, protetor dos artesãos, Tote, deus da ciência e patrono dos escribas, Anubis, deus chacal, protetor dos embalsamadores, e Mate, deusa da justiça. Já os camponeses adoravam muitos animais, como os gatos que afugentavam os ratos
que eram prejudiciais às colheitas. Em Tebas, Sobek, o deus crocodilo, era objeto de um culto especial. Em Mênfis, adorava-se Apis, o touro, cuja morte era motivo de luto na região. No século 14 a.C., o faraó Amenófis IV, casado com a rainha Nefertiti, estabeleceu o culto ao deus Atom, simbolizado pelo disco solar, que passou a ser a principal divindade do panteão egípcio. Na verdade, Amenófis IV pretendia fazer de Atom o único deus. Por isso, alguns estudiosos se referem ao novo culto como uma experiência monoteísta. Entretanto, a iniciativa não foi bem aceita pelo clero egípcio e o culto aos antigos deuses se manteve, embora sem a importância de antes. Amenófis construiu um templo para Atom em Hermópolis e passou a se chamar Akhenaton, isto é, aquele que adora Atom. Entretanto, seu sucessor, Tutancâmon, restaurou o culto aos antigos deuses em suas formas tradicionais. Para homenagear os deuses, os egípcios construíam grandiosos templos de pedra. Entre os mais famosos estão o de Karnak, erguido perto de Tebas, e o de Luxor, erigido no reinado de Amenófis IV. Também merece destaque o templo de Abu Simbel, cavado na rocha e em cuja entrada se encontram gigantescas estátuas do faraó Ramsés II. Os egípcios não encaravam a morte como o fim de tudo. Para eles, ela significava apenas o ato de separação entre o corpo e a alma. A vida poderia durar eternamente, desde que a alma encontrasse no túmulo o antigo corpo, destinado a lhe servir de moradia. Era preciso, então, conservar o corpo. Para isso, os egípcios desenvolveram a técnica da mumificação. Na crença egípcia, o deus Anubis conduzia a alma do morto até a presença de Osíris, diante do qual era julgada por outros 42 deuses. O coração, posto numa balança, deveria pesar menos que uma pena. Se fosse condenada, a alma seria devorada por uma deusa com cabeça de crocodilo. Os túmulos podiam ser simples ou até imensas pirâmides. Nobres e sacerdotes importantes eram sepultados nas mastabas. No Antigo Império, muitos faraós eram enterrados em câmaras secretas no interior de grandes pirâmides. No Médio Império, isso era feito em mastabas. Já no Novo Império, o sepultamento dos faraós passou a ser realizado em escavações subterrâneas no Vale dos Reis. Preocupados com a vida depois da morte, os egípcios mumificavam os cadáveres e construíam túmulos requintados que serviam de morada para o morto. Muitas dessas tumbas eram decoradas com pinturas e pequenas esculturas representando cenas da vida cotidiana. Ao lado disso, erguiam templos e pirâmides de pedra concebidos para durar para sempre. Essa produção material tem sido objeto de pesquisas desde 1798, quando tropas francesas comandadas por Napoleão Bonaparte ocuparam o Egito. Além de soldados, Bonaparte levava artistas e cientistas que passaram a estudar o legado material do Império Egípcio, pirâmides, esculturas, etc. Com a decodificação da Pedra de Roseta em 1822, os textos egípcios também passaram a ser estudados. No começo do século XX, tiveram início pesquisas científicas no Vale dos Reis, local que era uma espécie de cidade dos mortos destinada a abrigar as múmias de faraós e de pessoas da nobreza, durante o Novo Império, e na qual foram encontradas mais de 60 tumbas. A mais célebre delas pertenceu ao faraó Tutancâmon e foi descoberta pelo inglês Howard Carter em 1922. Todo esse interesse, aliado à riqueza do material encontrado, deu origem a um ramo da pesquisa científica conhecido como egiptologia. No âmbito cultural, os egípcios foram responsáveis por manifestações artísticas especialmente interessantes. Com relação à arquitetura, os templos religiosos receberam particular atenção. Eram construções grandiosas concebidas para durar eternamente, assim como as pirâmides e as mastabas dos faraós. Os edifícios civis recebiam menos atenção e neles era empregado material menos durável. A escultura atingiu o auge com a construção de monumentos de grandes proporções,
como as esfinges e as estátuas de faraós, mas as obras de pequenas proporções também mereceram atenção. Esse era o caso dos sarcófagos de pedra ou madeira, nos quais os artífices procuravam reproduzir as feições do morto para ajudar a alma a encontrar o corpo. A pintura, por sua vez, tinha função decorativa e retratava cenas do dia a dia. Isso permite que hoje se possa reconstituir a vida cotidiana dos egípcios. O estudo de matemática e de geometria tinha uma finalidade prática, que era a construção civil. Os egípcios usavam a raiz quadrada e as frações. Calculavam também a área do círculo e a do trapézio. A preocupação com as cheias e vazantes do Nilo estimulou o desenvolvimento da astronomia. Observando os astros, os egípcios chegaram a localizar alguns planetas e constelações. Para medir o tempo, utilizavam relógios de água e um calendário solar. O dia era dividido em 24 horas e a hora em minutos, segundos e terços de segundo. A semana tinha 10 dias e o mês 3 semanas. O ano de 365 dias era dividido em 3 estações, que são a inundação, a germinação e a ceifa. No campo da medicina, os progressos também foram significativos. Infecções dos olhos e dos dentes já eram conhecidas e tratadas pelos médicos, e não eram raras as intervenções cirúrgicas até mesmo no crânio. Os conhecimentos acumulados pela sociedade egípcia e também os acontecimentos políticos ficaram registrados em inúmeros textos escritos, muitos dos quais chegaram até nós. A escrita egípcia foi criada por volta de 3000 a.C., ou um pouco antes. Com o tempo, ela se dividiu em 3 modalidades, que são a hieroglífica, que era uma das notações sagradas dos túmulos e dos templos utilizadas pelos sacerdotes, a hierática, que era uma simplificação da anterior e muito empregada pelos escribas, e a demótica, que era uma escrita popular usada nos contratos redigidos pelos escribas. Em geral, a literatura era inspirada em temas morais, poéticos ou religiosos, como o texto das pirâmides e o livro dos mortos. Existiam também alguns contos e uma literatura de costumes, como a sátira das profissões, que mostra os inconvenientes de cada atividade profissional. Dando um salto no tempo, ao falarmos aqui do Egito moderno, estamos nos referindo à unidade política atual, que não corresponde exatamente ao território do Antigo Egito. Com o colapso do Novo Império, o Antigo Egito foi sucessivamente dominado pelos persas, pelos macedônios e pelos romanos. Mais tarde, seu território foi conquistado pelos árabes, que converteram a maioria da população ao islamismo e deram a ela sua atual configuração. No século XIX, o Egito tornou-se colônia da Inglaterra, conquistando a independência em 1922, sob o regime monárquico. Em 1952, um grupo de militares, liderados pelo coronel Gamal Abdel Nasser, derrubou o rei Farouk e proclamou a república. Nasser permaneceu no cargo até a morte em 1970. Seu sucessor, Anwar Sadat, foi assassinado em 1981, após a assinatura dos acordos de Camp David, pelos quais o governo egípcio reconheceu o Estado de Israel. Nesse ano, assumiu a presidência Muhammad Hosni Mubarak, que se reelegeria mais 4 vezes. Em 2005, Mubarak foi reeleito com 88,57% dos votos. O Nilo continua sendo vital para a população egípcia. Suas águas são, ainda hoje, utilizadas tanto para a agricultura quanto para o transporte. Assim, se você visitar o Egito e percorrer o Nilo em um barco moderno, poderá se deparar nas regiões próximas às margens com camponeses vivendo em condições que não diferem muito daquelas em que viviam os antigos camponeses dos tempos dos faraós. Pontos fortes da economia egípcia são também as reservas minerais, como o petróleo, o gás natural, o fosfato e o ferro, assim como o turismo. Outra importante fonte de renda é o pedágio cobrado aos navios que cruzam o Canal de Suez, construído em 1869
para ligar o Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Ufa! Nesse pequeno espaço de tempo, como eu havia prometido, passamos pelos principais aspectos da civilização egípcia desde o seu aparecimento até os dias atuais. Se você gostou desse resumão, comente aqui embaixo para eu saber quem é você. No próximo vídeo eu vou detalhar as características dos povos que se desenvolveram na região da Mesopotâmia. Se você é novo por aqui, aproveita e inscreva-se no canal para ter acesso a esse conteúdo em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo e que eu acabei deixando sem mencionar. Lembre-se que esse vídeo é uma síntese e que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei 4 sugestões bibliográficas para você se aprofundar no tema. Todos os livros indicados possuem links na descrição, caso você queira adquirir essas obras em promoção. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre a Mesopotâmia. Um grande abraço e tchau, tchau.